Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos fazer aqui uma reflexão muito importante, né, sobre o catolicismo mecânico, né? É muito importante a gente fazer uma meditação, uma reflexão sobre isso, porque infelizmente é o que mais acontece dentro da igreja. É o que mais acontece, até por falta mesmo de orientação mesmo, né? As ovelhas, elas estão sem orientação. Os pastores não estão conduzindo as ovelhas, né? Orientando as ovelhas, sendo verdadeiros, né? Sendo coerentes, falando a verdade sem escolher palavras, mas falar o que precisa ser falado, né? Serem claros e verdadeiros, né? Transparentes, né? E aqui fala assim, ó, a igreja busca desde muito tempo não se aprofundar com seus fiéis nos conteúdos espirituais. Resguarda para somente seus profissionais, teólogos ou exorcistas, a teoria espiritual e a prática no sobrenatural. E somente fornece aos fiéis regras e conselhos mecânicos e práticos para se protegerem contra o mal ou se salvarem, né? Então são muitos poucos, né? A gente sabe, não está generalizando, mas a maioria, né, dos sacerdotes, a maioria, não são todos, alguns orientam, né? Mas ainda assim, ainda com medindo, né, do que vai falar. Isso aqui eu não vou falar. Então assim, ainda assim medindo, mesmo ainda os que falam a verdade, ainda é com certo receio, né? É com aquele, é uma verdade meio doce, assim, meio que massageando, né? Não é duro quando tem que ser, né? Mas assim, a maioria realmente não aprofunda, né, com os fiéis sobre os conteúdos, a espiritualidade, né? Em si não fala sobre espiritualidade. Então a santidade hoje está sendo pregada de forma muito superficial. Então ser santo é as práticas, as regras, assim, né? Só os sacramentos, se vai à missa aos domingos, dia de preceito e os sacramentos e tudo, sabe? É uma coisa muito superficial, né? E tem sacerdotes que falam, que eu já ouvi, né, na minha paróquia mesmo, que ser santo não é não ter pecado. Então assim, sabe, muitos acham impossível não ter pecados, né? Viver sem pecados, acham impossível, e o livro do céu mostra totalmente o contrário. Então a vida espiritual está muito assim aquém, né? É muito assim racionalista, humanizado, né? É tudo no humano, e é humano, e cuidar do humano, dai pão, né?
para quem tem fome, só cuidar da parte material e o espiritual. A alma, né, das pessoas estão em jejum. Jejum da verdade, do que precisa ser falado, de orientação. Então, é só teoria, né? É só ensinar ali o básico, para que, como tá falando aqui, para se protegerem, entendeu? Então, tipo assim, põe medo. Aquele medo nas pessoas contra o mal, só sabe falar do mal e do mal, né? E para se salvar, o básico, né? Pronto. Isso é o básico, assim, é o que importa, é isso, né? Procure estar ali andando, né, na linha, na graça ali, para que vocês se salvem e rezem para que o mal não lhe alcance, né? Para que o demônio não lhe alcance. Então, assim, é coisa muito por cima, né? E Deus, e amor a Deus não é praticado, né? E Deus fica assim, tipo, se serve de Deus para mim salvar, para o meu bel prazer, para que o inimigo não se aproxime de mim. Então, Deus é para me servir, mas e aí? E cadê o retorno para Deus, né? Essa correspondência para Deus é que falta, né? As pessoas estão mecanizadas, né? Indo para a igreja só para garantir a própria salvação, só para que o mal, né, para que o demônio não me ataque, para que o demônio não entre no passe, só isso. E cadê Deus? Né? Aí eu tava escutando a homilia de um padre, que eu acho que é Padre Renato o nome dele, e ele tava falando sobre isso, que 50%, né, da salvação, 50%, né, é na igreja, né, os outros 50% é lá fora, né, e como a gente vai viver, né, 50% é os sacramentos, né, e aquilo, ir pra missa, os domingos, se confessar, é o básico, 50%, né, mas assim, e os outros 50%, né? Então as pessoas só se preocupam com isso. Tá bom aqui, só o basiquinho mesmo. Vamos passar para eles só o básico, só para que eles se salvem, né? E aí não se aprofunda a vida espiritual, porque para eles, eu acho que, para a maioria, acho que as pessoas não têm capacidade de entender, né? Então só quem vai entender, quem é estudiosos, quem são profissionais, né? Então essas coisas mais aprofundadas não tem para quê os leigos, os fiéis saber, só basta a gente saber, né? Então a maioria evita porque acha que as pessoas não vão compreender, ou porque é duro demais, é muito duro, e isso pode espantar as pessoas, né? Então fica muito preocupado com o humano, né? E Deus deixa de receber a glória devida, né? Jesus não trouxe os sacramentos para que fosse meio apenas mecânicos para se ritualizar a fé. Então, os sacramentos não foi dado para ser um ritual a fé. Não é uma coisa ritual. Os sacramentos é um meio, né, para se santificar, mas, né, não é para ser um ritual, uma coisa mecânica externa, né? E o interior está totalmente vazio, totalmente disperso de Deus, totalmente distante de Deus. Então, assim, a graça não vai ser derramada, porque a alma não está com disposição para receber, né? Ela está totalmente ali, aquém ali para Deus, né? E aí é um ritual, realmente usa os sacramentos como ritual, né? Para se autoproteger, né? Como proteção, né? Mas quando se reunia com o povo, explicava com parábolas como devia ser o interior da alma para com Deus. Então aqui está falando que Jesus, né, ele explicava tudo em parábolas, né, para como a alma deveria ser a relação, né, da alma para com Deus, né, não uma coisa mecânica, né, mas é o meio ali da pessoa ela ter uma relação com Deus, um meio de aproximar a alma de Deus, né? Mas as almas não estão se aproximando de Deus, por mais que esteja
comungando, se confessando, estão totalmente distantes de Deus. Não tem uma relação. Não tem. Porque vai confessar para não se sentir culpa. Culpa em si mesmo, para sentir paz, tranquilidade em si mesmo, mas não foi se confessar porque ofendeu a Deus. Não por amor a Deus, porque ofendeu a Deus o seu pecado, mas porque está sentindo culpa. E quer se aliviar daquela culpa em si que ela está sentindo. Quer sentir paz. Não por ter ofendido a Deus. Né? Então é muito grave, né? Todas essas atitudes. E isso não está sendo ensinado, não está sendo falado. Muito pelo contrário. Está ensinando o contrário. De justamente as pessoas se ficarem mecânicas. Mecanizadas. Entra e sai da missa, não sabe nem qual foi o evangelho do dia. Nem sabe, pergunta. Fica na porta e pergunta, qual foi o evangelho de hoje? A pessoa não vai saber responder, porque está ali sentada, está dispersa, está mais preocupada com a criança que está chorando do lado, com quem está passando, está mais atenta ao quem está ao redor, de estar avaliando o povo ao redor, do que prestar atenção na homilia, na palavra, do que prestar atenção no que Deus está falando através da palavra, do que prestar atenção em Deus. Tá só ali. Só tá assistindo. Tá só assistindo. É como se estivesse na frente de uma TV assistindo a TV. Tô assistindo ali uma cena, mas não participando. É tanto que tem até gente que fala, eu vou assistir a missa. Não é assistir, é participar, né? A gente tem que estar presente. A alma tem que estar presente. É participar da missa, não é assistir missa. Não é um programa de TV que a gente vai assistir, né? Então, Jesus nas parábolas, Jesus quando veio, tudo que Jesus ensinou foi como a alma ter relação. Quem é Deus? Como Deus é amor, e a relação para que as criaturas têm que ter para com Deus, né? E os apóstolos explicavam as parábolas mais minuciosamente. E os enviou para cuidar das ovelhas do rebanho, ensinando e depois batizando. Está aqui. Então Jesus explicava tudo para os apóstolos. Tudo para que eles ensinassem. Né? Para que ele ensinasse ali a verdade que contém na palavra. Para cuidar mesmo das ovelhas, o rebanho. Guiar as ovelhas, ensinando e batizando. Né? Mas hoje não está. Estão mais preocupados com coisas de política, o humano, né? Então está sendo colocado o humano no centro, né? No lugar de Deus. O ser humano está se colocando no centro, no lugar de Deus. Assim está sendo ensinado também. O homem é o centro das nossas decisões. Eu já escutei sacerdote falar, o homem é o centro das nossas decisões, não é o homem. É Deus que tem que ser o centro de todas as nossas decisões. Qualquer decisão que a gente vai tomar, qualquer atitude, é em Deus. Com um pensamento em Deus. Por amor a Deus, não pelo homem. É por Deus que a gente faz o bem. É por Deus que a gente faz um ato de caridade por amor a Deus. E nem é a gente que faz, é Deus que se serve de nós e nos dispõe ali, nos conduz a fazer um bem. É Ele, nem é a gente, que a gente não é capaz de fazer nenhum bem por si só, se não for Deus, para nos inspirar, para nos conduzir, né? Então, hoje o ensino é muito precário. Apenas se ensina a necessidade de se ir à Santa Missa cotidianamente ou rezar o rosário diariamente. Né? E aí, se a pessoa não rezar, já se sente, meu Deus, desesperada, fica muito preocupada, né? E qualquer coisa que acontece, tá vendo, foi porque eu não rezei o rosário, né? E se não rezar diariamente, eu não tô protegida. Então, ela já fica ali sentindo aquela preocupação, entra em perturbação, né? Porque ela tem mais fé. Hoje as almas têm fé nos bens do doador do que do próprio doador, que é Deus. Quer dizer que se ela não rezar o rosário, Deus não vai proteger, não vai guardar, não vai abençoar. Se um dia ela não rezou o rosário, por algum motivo, não deu para ela rezar, ela entra em desespero. Como se Deus só fosse guardar e proteger ela se ela rezar o rosário.
Então, assim, sabe? Tá mais assim, não tem fé em Deus. Isso é falta de fé. Tem fé nos bens de Deus, no que Deus dispôs ali, mas a fé no próprio Deus, no doador, no dono de todos esses bens, não tem. Tá ao contrário. É o contrário. A pessoa tem mais fé nos sacramentais em si. Meu Deus, se eu não andar com a medalhinha, eu não tô protegida. Se eu não andar com a medalhinha no meu bolso, eu não vou ser guardado, o inimigo vai me atacar, vai acontecer alguma coisa comigo. Olha só a loucura. Então, é assim que tá a situação dentro da igreja e é muito importante a gente refletir. É uma reflexão aqui, né, que a gente tá fazendo. Meditar. Como é que tá a minha postura diante de Deus? Será que eu tô realmente amando a Deus? Eu tô sendo mesquinha e egoísta e pensando só em mim? No meu próprio bem, na minha salvação? Será que eu tô amando? Então é importante, né, meditar, pensar, né? Então a adoração e usar sacramentais, dentre outras práticas meramente mecânicas. Tudo mecanizado, sem alma. Não tem um significado, não é um significado real, né? Para as almas, para muitas almas, não tem um significado real, né? Só reza para se proteger ou para ganhar alguma graça de Deus. Um emprego, uma ajuda no financeiro, para livrar de uma doença, para se livrar daquela cruz que ela está passando. Então, assim, é só pensando em si. Em nenhum momento pensa em Deus. Em nenhum momento reza simplesmente por amor a Deus, sem pedir nada, desinteressado. Só reza por interesse próprio. Só vai à igreja por interesse próprio, não é por amor a Deus. A maioria, essa é a realidade. E é isso que entristece o coração de Deus. É isso que entristece e que fere o coração de Jesus. Deus se sente muito mais ofendido e ferido pelas almas devotas, que se diz devotas, pelos que estão dentro da igreja, pelos que estão fora, pelos que estão em outra religião, pelos que são ateus. E a gente acha que os que mais ofendem são os que estão lá fora. A soberba é tão grande que se acha tão santo que, assim, aponta para o que está lá fora e não presta atenção nas atitudes que está tendo para com Deus. Eu vou até ler aqui alguns trechos do livro do céu que o próprio Jesus fala sobre essas almas devotas, sobre, né, essa falta de amor para com Ele, sobre esses interesses. Ele fala tudo. Não é a gente que está inventando nada. A gente só está falando aqui, é como a Aline sempre fala, nós estamos sendo papagaio. Papagaio, só repetindo aqui do que Jesus fala. Elas são orientadas a ir para não ir para o inferno. Então, se você não vier, você vai para o inferno. Se você não andar com essa medalhinha, o demônio vai te atacar. Então, meu Deus, põe o poder no demônio, como se ele tivesse algum poder. Ele não tem poder. Ele só se aproxima se a alma der abertura, se ela tem ali um pecado, se ela tem alguma abertura, se ela não está na graça, ou por permissão divina mesmo, né? O demônio só se aproxima por permissão de Deus e até da própria alma também, por algo ali que tenha nela que dá liberdade para ele agir. Por mínimo que seja, qualquer coisa que seja, é uma abertura que se dá para ele influenciar. Ele só precisa disso aqui, um tantinho assim, para influenciar uma alma. Se a alma não estiver atenta, ele influencia mesmo. Mas não porque ele tem poder, porque a alma dá poder a ele. A alma dá abertura a ele. E Deus permite por respeito à liberdade da alma, pela própria escolha que a criatura está fazendo. Deus não faz violência. Se a alma que está escolhendo tudo aquilo, ele não vai mexer. Porque é a própria pessoa que está escolhendo aquilo. Né? Deus é muito justo. É muito justo. E se o demônio aproxima, é permissão divina.
Mas aí a pessoa se desespera. Se desespera. A desesperança não tem confiança e esperança em Deus. Se desespera. E não confia, não tem fé que Deus vai guardar. Que se aquilo está permitindo tem um motivo, tem um para quê, né? E assim, é assim que tá. As pessoas estão na igreja por medo. A maioria busca os sacramentos, a maioria vão à igreja por medo. Medo do pecado mortal, de ficar em pecado mortal, por medo de ir para o inferno. Medo. Não por amor, estão sendo guiadas pelo medo. Por medo. E sendo orientadas pelo medo. Né? Para serem protegidas das tentações e ataques demoníacos. Então a pessoa fala, se eu não rezar eu posso cair em tentação. Se eu deixar de rezar um só dia por algum motivo que acabou não acontecendo, de eu não ir para rezar, ou então de não ir na missa naquele dia, meu Deus do céu, estou no inferno. Vou ser tentada, vou ser condenada. E dentre outras orientações. Mas o verdadeiro sentido de amor a Deus, cadê? Cadê? Cadê o amor para Deus? Nem passa pela cabeça da criatura. Nem passa pela cabeça da criatura. A preocupação dela é porque o demônio vai atacar ela se não for. A preocupação dela é que se ela não for, ela vai para o inferno. Ela não vai ser salva, ela não vai se salvar. Se desespera da misericórdia de Deus, né? Não confia em Deus, não tem esperança em Deus. Né? A confiança está nos sacramentais. A confiança está, vamos dizer, nos objetos do doador. No que o doador ali deixou para a igreja, mas o próprio doador não tem fé. Não tem fé. Não tem fé. Essa é a realidade. Não tem fé em Deus. Não tem esperança. As 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. 0. Tem gente que tá 0. A fé é humana. A fé no humano. Né? Então isso é muito sério. Muito sério. Meu Deus, muito sério isso. E muitos estão dessa forma. E não tomam consciência, né? Não tem consciência. Não é praticado pela maioria das almas católicas, né? O verdadeiro amor para com Deus, né? Não é praticado. Não é praticado, né? Pela maioria dos católicos. Passa o dia rezando. Reza terço de não sei o que, rosário de não sei o que, rosário de manhã, de madrugada, rosário de meio-dia, rosário. E na prática, não vive na prática o que está sendo rezado. A vida é totalmente diferente. Reza, reza, reza. Mas viver, fazer atos por amor a Deus, ter uma vida santa, reta, não tem. Reza, daqui a pouco tá xingando o marido, né? Daqui a pouco não está cumprindo com a fazer os seus deveres do seu ofício, né? E só faz para ter reconhecimento e fica murmurando e reclamando porque ninguém reconhece o que eu estou fazendo. Então assim, sabe? Não tem sentido, é sem coerência. É uma vida incoerente, não tem coerência para o que está rezando, para o que está lendo, não tem coerência nenhuma. Falta o verdadeiro amor interior e conhecimento verdadeiro de tudo o que Deus fez pelo seu povo amado. Então, assim, não tem conhecimento nenhum de Deus. Acha que conhece a Deus, né? Mas é muito superficial o conhecimento de Deus, é muito pouco, né? E nós fomos criados para conhecer e amar a Deus. Deus nos colocou no mundo para conhecer e amar a Ele. Deus não quer ter segredo conosco. Ele não quer ter segredo conosco. Muito pelo contrário, Ele quer comunicar, desabafar todo o seu amor. Tudo que Ele fez na criação, na redenção, tudo que Ele está fazendo na santificação, tudo, toda a história. Toda a história. Ele quer contar tudo, né? Ele não quer que a gente fique no escuro. Muito pelo contrário.
Que glória ele teria? Como é que a gente iria amar a ele se a gente não conhecê-lo? Né? Então nós somos criados para ter uma relação com ele. Relação de filhos, não de servos. Ele não quer uma relação de servos, e é o que a maioria está tendo. De servos. De servos, aqueles que só vai trabalhar, é um trabalho que a pessoa faz para ganhar o seu salário. Servos trabalha para ganhar salário. E ele não quer que a gente seja servos, mas filhos. Ele nos criou para ser filhos, não servos. E a maioria está sendo servos, esperando o seu salário, o pagamento de cada coisa que faz. De um rosário que reza, da missa que está ainda está computando tudo. Está computando tudo. E se algo acontecer, meu Deus, se revolta contra Deus. Eu estou indo para a missa todo dia, não estou entendendo. Eu confesso toda semana, vou todos os dias para a missa, rezo o rosário de manhã, de tarde e de noite. Leio a palavra e por que eu estou passando por isso? Isso não é justo. Isso não é justo. E aí começa a perder a fé em Deus. Cadê Deus? Eu faço tanto. E começa a nomear tudo o que faz. Cadê meu pagamento? Como se dissesse isso. Cadê meu pagamento? Cadê o meu retorno? Então, olha aí o interesse. Fazendo tudo isso por interesse. Não é por amor, é por interesse, para receber pagamento. Eu quero que, sabe, eu quero meu pagamento porque eu estou fazendo. O que é isso? Porque eu estou passando por isso. Olha o sacrifício, os jejuns que eu faço toda sexta-feira. Toda quarta e sexta, sei lá. E os jejuns, os sacrifícios, as penitências que eu faço não tá valendo de nada? Tem gente que faz isso. E é muito doído para Deus. Mas não conhece, não tem ideia de quem é Deus. Para que foi criada? Acha que a redenção, os sacramentos é o fim. Não é o fim. A redenção é um meio para cumprir o propósito dele. O propósito de Deus. O plano primeiro. O plano assim original de Deus. Quando ele criou Adão e Eva. Qual foi o plano dele? E tudo isso que Deus está fazendo depois da criação, quando o homem caiu, é para voltar esse plano original. Então a redenção não parou aí na redenção. Foi um meio para chegar ao fim, que é a santificação, que é o reino da divina vontade, para liberar esse dom que foi perdido. Foi perdido pelo pecado original. O homem rejeitou o dom que Deus deu, o dom da divina vontade. Rejeitou a vida divina e quis viver por si mesma, por interesse, por querer ser Deus, ser como Deus. E é isso que o homem faz até os dias de hoje, dentro da própria igreja. Quer tomar suas próprias decisões, quer fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, na sua vontade. E a redenção foi para isso, para nos restituir. Jesus veio nos redimir para salvar, não só as almas, salvar as almas não, mas ele veio salvar a casa dele, a morada dele, que somos nós. Que essa casa estava condenada. E ele nos criou para ser morada de Deus, templo de Deus, casa de Deus. E ele não estava podendo habitar nessas almas, porque as almas estavam em trevas, condenadas, em podridão. E para ele fazer morada, para ele entrar numa alma, tem que haver a limpeza, a purificação, os remédios para curar as almas, para fazer a limpeza. Então, é isso a redenção. Os sacramentos é para isso, é um meio para se chegar até Deus. Não é o fim, né? E as pessoas não estão nem um pouco se lixando com Deus. Estão um pouco se lixando para conhecer a Deus. Ninguém quer conhecer a Deus, é muito chato, é muito cansativo, tem coisa mais interessante para fazer. É isso que fazem. Ninguém tem interesse de pegar a Bíblia e ler. Nem que seja assim um capítulo. Nem que seja por 5 minutos. Não tem interesse.
Ah, não, tenho minhas coisas para fazer, tenho minha casa para cuidar, eu tenho isso, tenho aquilo, e Deus vai ficando em segundo plano. E quando precisa de Deus, se lembra de Deus só na hora que precisa de alguma coisa. Na hora que tá precisando de alguma coisa, aí lembra que Deus existe. É assim que tá. Infelizmente, e as almas não estão sendo orientadas. Não estão sendo orientadas porque a maioria de quem deveria estar orientando e conduzindo as ovelhas não conduz por estima própria, porque não quer espantar, porque não quer que as almas fiquem aborrecidas, fiquem com raiva, ela vai ficar aborrecida comigo. Estima própria, não quer perder a estima das criaturas. Não quer perder os fiéis. Vou perder os fiéis. Desse jeito, se eu falar a verdade, a igreja vai ficar vazia. Então tá só preocupada com o humano e Deus. Cadê a glória de Deus? Não tô nem aí, né? Quer dizer, as pessoas não podem se ofenderem, né? A falar a verdade, as pessoas não podem se ofender, mas Deus pode ser ofendido. Né? Deus pode ficar lá. Ele tá lá no céu. As pessoas acham que Deus não vai se ofender, que Deus tá aquém da situação aqui. Não tá. Né? É muito sério, muito triste o que está acontecendo. É muito triste. Jesus se sente cotidianamente sozinho. A igreja está lotada, pode estar lotada, mas ele continua sozinho porque estão ali só o corpo. A alma está muito longe de Deus. O pensamento está em casa, está no marido, está no problema, está na doença, mas não em Deus. Né? Então ele está sozinho do mesmo jeito, mesmo que a igreja esteja cheia, lotada, ele se sente sozinho, porque a maioria das almas não estão ali por ele, não se esvazia e não está ali focada em Deus, mas nos seus problemas, nas suas coisas. Almas frias e geladas é o que ele sente se aproximar dele. Orações que elas apenas rezam na verdade para pedir, sem dar sequer um verdadeiro bom dia de coração. Renitone nem lembra, acorda, nem dá bom dia, nem faz o sinal da cruz, nada, não lança o olhar para Deus, o coração para Deus assim que acorda. É mecanizado, ainda quer que Deus derrame as graças e bênção, né? A pessoa nem se dirige para Deus, só reza para pedir. Ele é um banco, um balcão de milagres e promessas. É o que a gente mais vê nos rosários. É o que a gente mais vê nas redes sociais. Vamos fazer novena para alcançar a graça. Vamos fazer novena para a vida financeira. Vamos fazer novena, sei quantos dias, para alcançar emprego, para os doentes, para alcançar, né, a saúde. Se a gente for olhar as novenas, os rosários sendo rezados, é tudo para pedir a Deus. É só para pedir, é banco. Mas ninguém faz assim, vamos rezar um rosário de 40 dias, 30 dias, só para não pedir nada. Para Deus, não vamos pedir nada. Para Deus, por amor a Deus, para amar a Deus. A gente não vê isso. Em direção a Deus, não. É só para eu. Para a graça de um emprego, para a cura do câncer. É só para pedir. Deus é um banco. Deus é um banco, é um fazedor de milagres para as almas. Só pensa nos milagres, mas amar a Deus que é bom, não. A fé dela se baseia em receber apenas por meio de novenas, promessas, obediência aos conselhos espirituais de forma meramente mecânica. É verdade, meu Deus do céu. Se ela não for atendida, se a pessoa terminar a novena e a graça não for concedida, a fé dela perde a fé.
Porque a fé está baseada nas promessas, nas novenas. E se ela não alcançar a graça na hora que ela quer, no final daquela novena a graça não for alcançada, ela deixa de rezar, de fazer o bem. Não reza mais, perde a fé, foi perda de tempo, perdi meu tempo rezando. Olha só a gravidade da situação. E esperam a recompensa, são apenas servos que entregam uma oferenda de ação de fé e esperam seu pagamento. A ação de fé ali, né, é uma ação, mas fé mesmo não tem. É uma ação de fé naquele momento que ela está rezando, mas é rezando esperando o pagamento. E ai de Deus se não fizer o pagamento. Coitado de Deus. O quanto que ele vai ouvir se a pessoa não receber o pagamento de todo o sacrifício, porque eu fiz sacrifício, jejuei todos os dias, acordei de madrugada, então eu mereço. Não é possível que Deus não vai me dar a minha graça, porque olha o tanto que eu trabalhei. Não é possível que eu não vou receber meu salário. Muitas vezes pagamentos meramente usados apenas para fins terrenos, como saúde, emprego, proteção e etc. Pois é isso mesmo. E Deus aceita conviver assim com seus servos? Sim, pois os trata como apenas servos, não como filhos. Então, se a pessoa vive como servo, vai ser tratado como servo. Essa é a realidade. Não pense que você está sendo filho que não está. Se você está vivendo como servo, tratando Deus como um banco, você vai ser tratado como tal também, como servo. É a justiça divina? Deus é justo. Deus é muito justo. Se ela quer ser serva, então ela vai ser tratada como serva. Se ela quer ser filha, vai ser tratada como filha. Né? Filhos não vivem ordens mecânicas para com seu pai. Filhos não têm medo de serem atacados pelo inimigo. Não tem medo porque sabe, né, que Deus só é permitido os ataques. Assim, se a gente for atacado, é permissão divina e é para a maior glória dele. E o filho não vai paralisar diante de uma cruz, de um sofrimento, de um ataque, de uma humilhação, de um ataque direto ou indiretamente. O filho não paralisa nisso, porque sabe que foi permissão de Deus, tem um para quê, e ela vai se servir daquela própria situação para a maior glória de Deus, para amar a Deus. Amar. É isso que o filho faz, e é isso que tem que ser feito. Não ficar com medo de ser atacados pelo inimigo, né? Não ficar com medo, pois o inimigo os alcança. Este sofre e é rechaçado pelo amor verdadeiro do filho. O inimigo não aproxima. Ele vem, mas pode até vir, mas ele é rechaçado. É rechaçado. Ele acaba sendo instrumento nas mãos de um filho, no filho mesmo, de Deus. O demônio, ele é instrumento nessa situação para dar glória a Deus. E ele não quer dar glória a Deus e acaba sendo instrumento de glorificação. Porque a alma, ela vai ali amar a Deus naquela situação. Não vai reclamar, não vai murmurar, não vai ficar com medo. Porque ela é filha de Deus, ela confia em Deus, crê em Deus, espera em Deus, ama a Deus, sabe muito bem quem Deus é. Sabe muito bem também quem o demônio é. Que não tem poder coisa alguma sobre uma alma, um filho de Deus. Não tem. Aquele que realmente vive como filho de Deus, que ama a Deus, né? Então eu vou ler aqui só para ficar claro aqui que não é nada que a gente está inventando, mas no livro do céu Jesus fala as queixas de Jesus aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, alguns trechos do livro do céu. Ó, no volume 2, trecho 79, 1º de outubro de 1899, Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Olha só, tá? Esta manhã, meu Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma
tupida de coroa de espinhos. Minhas potências interiores as senti em silêncio e não se atrevia a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem. Mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi o meu espanto? Olha isso, como Deus é ofendido. Presta atenção. Porque pouco depois, assim que ela tirou a coroa de espinhos, Jesus estava com uma coroa de espinhos cravada na cabeça, que eram as ofensas das criaturas. Cravada. Olha só. Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois eu olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos, com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana, ó incomparável paciência do meu Jesus. E ainda a pessoa ainda reclama quando vem um castigo, um flagelo. Ai, é injusto. Injusto para com Deus o que você está fazendo, né? Injusto para com Deus essa falta de amor, ingratidão e reconhecimento. Só vem a mim o vosso reino, né? E amar a Deus que é bom, né? Não ama, né? É muita paciência de Deus mesmo. Deus tem muita paciência, viu? E Jesus calava-se e quase não os via para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo e, avivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terra compaixão, disse-lhe: meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder esses segredos de mim. Afalemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E olha aqui que Jesus vai falar. E ele: minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente e eu sinto uma pena demais, ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. A minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Olha só, tá vendo que não é nada que a gente tá inventando? O próprio Jesus está aqui. Olha só, ele se sente ferido por todos, não é quem tá lá fora, é quem tá dentro. Quem se diz filhos é quem tá dentro. Por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Olha aí, os abusos dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos. Quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer. A quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. Olha o que eu acabei de falar. Olha só, tá vendo como não é nada inventado? Você tá vendo? Por caprichos aqui. Não tá satisfeito, não conseguiu o que queria, não tá ali satisfeito, não é do jeito dela. Então, o que ela vai fazer? Ofender a Deus. Vai achar que é injusto, vai murmurar, reclamar, né? Frequentando o sacramento pelo próprio prazer, por interesse próprio. Vai lá, vai para a igreja para fazer uma conversa de prazer. A pessoa está lá conversando com o outro, está distraindo, olhando para os lados, mas não está olhando para Deus. Abusa dos sacramentos para benefício próprio. Não para amar a Deus, não por amor a Deus. Então, assim, as almas realmente, né, não estão sendo orientadas. Olha o que Jesus está falando. Ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima, se começa a descobrir o engano.
E então, se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos sacramentos. A pessoa perdeu a fé, não tem fé nos sacramentos. Não tem fé. Não tem fé, vai se confessar, mas sem fé mesmo. Desconfia da misericórdia de Deus. Não tem fé mais nos sacramentos. Recebe a comunhão por receber. Sem nenhum pensamento em Jesus. Muitos recebem sem nem acreditar. Sem nem acreditar que Jesus está ali no sacramento. Muitos já não acreditam mais. Para a maior parte não há outra coisa senão a aparência. E ficam mais sujos que limpos. Olha só. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos. Misericórdia. É para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro? Estão buscando lucro. É de chorar o que Jesus está falando. Os interesses que reinam nos religiosos. Só se preocupa com o lucro. Só se preocupa em bater meta. Só se preocupa em arrecadar dinheiro, ter lucro. Até chegar a degradar sua dignidade. Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para se mover. Então, se não tem nada ali que ela vai ter um retorno, ela não se move. A alma se move se ela tiver algum retorno, se isso vai lhe beneficiar de algum modo. É isso que Jesus está falando. Não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Não se move simplesmente por amor a Deus. Mas ela tem que ganhar alguma coisa. A alma só se move se ela ganhar alguma coisa naquele ato que ela vai fazer. Ela só se propõe se ela tiver um pagamento, um retorno de algum modo. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste, e escandalizados não têm fé em suas palavras. E aí, acaba assim, fazendo os fiéis, ficar escandalizados, e muitos se afastam pela falta de coerência, pelo contra-testemunho que estão dando. Aqueles que deveriam ser exemplos não estão sendo exemplos. Então, os fiéis ficam escandalizados com o que está acontecendo, com os interesses. É só dinheiro, dinheiro e dinheiro. Só perde dinheiro o tempo todo. Para fazer isso é rifa disso, rifa daquilo, só pensa nisso. Só tão preocupada com o lucro, com a meta, em bater meta. A vida espiritual e o cuidado das almas não está se tendo. Assim, ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente e quem podendo impedir tanto mal, tá vendo? Aqueles que poderiam impedir, falando a verdade, conduzindo as almas, aqueles podendo impedir, eles não fazem. Não se preocupa. Olha o que Jesus está falando. Podendo impedir tanto mal, não se preocupe em fazê-lo. Por isso, não tenho a quem me dirigir. Já imaginou? Jesus não tem a quem se dirigir. Porque estão todos preocupados consigo mesmo, com interesses próprios. Ninguém está nem aí. Estão só preocupados com o humano. E a ofensa para Deus, ninguém se preocupa. A quem deveria direcionar, quem deveria preocupar, não está fazendo o seu dever. Não está cumprindo com o ofício, com o seu dever. Do posto que foi colocado. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis. E a quem destruirei perfeitamente, chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Muito escasso é seu número, e além disso, sua pena por não poder recebê-los servirá como uma reparação a mim e para ser vítimas por aqueles que abusam. Trecho, Jesus diz,
27 de dezembro de 1921, ou 1901, perdão. 27 de dezembro de 1901, Jesus diz: minha filha, que divisão farão os sacerdotes entre eles? E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. E dizia-o tão amargo que dava compaixão. Depois disto, lembrando-me do meu estado, disse-lhe: diz-me, Senhor meu, queres que me faça dar obediência para acabar de estar nesse estado? Sobretudo que não sofrendo mais como antes me sinto inútil. Ele respondeu: justo. Mas muito aflito, e o meu coração ficou inquieto, como se não quisesse que me dissesse isso. Então respondi: mas Senhor, não porque eu queira sair, mas quero conhecer o teu santo querer, porque como o meu estado era porque tu vinhas a mim e me participava dos teus sofrimentos, tendo cessado isto, temo que nem sequer queiras que continue na cama. Então ela era uma vítima ali, então Jesus derramava, né, a sua justiça nela, era uma alma vítima, então ele não derramava, né, os castigos e os flagelos nas criaturas, era nela. Ela ficava entre a justiça divina e as criaturas, né? E aí Jesus ela não estava no estado de vida, suspendeu, porque as almas estavam, né? As almas estão, né, assim, superabundando e ultrapassando os limites, já dos limites. E ele não estava mais suportando o fedor que estava subindo de tanta ofensa, de tanto pecado. E o único meio de fazer as almas despertar e acordar para si, para o que está fazendo, é através de cruz. Então aqui ele suspendeu, né, do estado de vítima para poder castigar, derramar os flagelos no mundo, né? E Jesus disse: você tem razão, você tem razão. Minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa, tá vendo? Ela está se examinando, olhando só para se tem culpa ou não. Está preocupada demais. Não é preocupação, é consigo. As almas devotas, tá vendo? Os olhos delas estão fixos para saber se aquilo que ela faz tem culpa ou não. Está muito preocupada consigo mesmo. Se está cometendo algum pecado ou não. Assim, sabe? A questão de culpa, de sentir culpa, ela não quer, né? Está preocupada consigo mesmo, mas não com ofensa em direção a Deus, né? Mas emendar-se, extirpar a culpa, isso não. E isto é sinal de que não há nem dor, nem amor. Né? Então, assim, continua, não se emenda, não se corrige naquilo que ela está fazendo, que está ofendendo a Deus. Ela continua na culpa, não se emenda, não se arrepende, né? Não sente dor, assim, sabe? Não sente dor nem amor, nem dó, e assim, é algo aqui assim, que tanto faz, né? Para ela, tanto faz. Não sente nada, não sente culpa, dor por aquilo, por ter ofendido a Deus, né? E nem ama a Deus. Porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes que, aplicados à alma, a deixam perfeitamente curada. E um corrobora e fortifica principalmente ao outro, tá vendo? O valor dos sofrimentos da cruz é muito incrível, é o que desperta a alma. É eficiente, é um unguento. A dor é muito importante, os sofrimentos, as cruzes, mas aí quando alcança essas almas que se diz devota, né? Que se sente perfeitas, quando o sofrimento bate a porta, elas se desesperam, se escandalizam, se perturbam. Não tem confiança nele, pelo contrário, quer que saia. Vou rezar aqui um rosário, vou fazer uma penitência, vou fazer um jejum, para que eu consiga a graça aqui, para que eu seja curada, né, dessa dor, que eu seja curada dessa doença, desse problema, que se saia. Ela recusa, sem nem meditar o para quê aquilo que aquela dor, aquele sofrimento, aquela humilhação que ela está passando. Nem para, né? As almas nem param. As almas não querem parar para meditar, não medita. Não tem capacidade de refletir e meditar.
O para que aquela situação está acontecendo comigo? Deus quer falar algo. Mas não. Se assusta, né? Aquela dor que está causando, o que ela quer é se livrar daquilo quanto antes. Não quero, não quero, não quero. Joga essa tua cruz para lá. Eu não quero. E passa, e a pessoa não entende, sabe? Não entende o para quê, e aquilo acaba não tirando a luz, não entende aquela situação e fica por isso mesmo. Recusa a cruz, cospe na cruz. Porque é muito ruim, né? Porque ela fica ali paralisada na dor, no que está sentindo, né? Mas eu pensava em minha pobre situação e queria lhe dizer de Senhor com clareza. Dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza. Mas Jesus me desapareceu e eu, retornando em mim mesma, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus toda a obediência que quer que continue no meu estado. Seja sempre feita a vontade do Senhor. Então, esse trecho aqui é do volume 4, trecho 97. Deixa eu ler aqui mais uma aqui, que é muito importante ler esses trechos, né, para compreender bem o que Jesus está trazendo nessa reflexão de hoje, nessa meditação sobre o catolicismo mecânico. É muito importante se tomar consciência do que está acontecendo, né? Muito importante, porque não deveria acontecer isso. Aqueles que estão dentro da igreja são que estão mais ofendendo a Deus. Essa é a realidade. É os que mais ofendem, que ferem o coração de Deus. É o que coloca a coroa de espinhos. São os que estão mais dentro do que fora. Né? Então deixa eu ver aqui, ó. Amada minha. Esse aqui é do volume 6, trecho 36. O hábito não faz o monge. Amada minha, ó, como me sinto desiludido pela glória que a criatura me deve. As almas não estão dando glória a Deus. A glória é para si mesma. Deus não está recebendo a glória devida. E que com tanta desfaçatez me nega. E até pelas pessoas que se dizem devotas, tá vendo? Jesus só está falando aqui das pessoas que estão dentro da igreja, dos fiéis, que se diz fiéis, devotos, consagrados, leigos, sacerdotes. As queixas de Jesus aqui é só para quem está dentro da igreja. Sim, que aqui a Luísa falou assim: eu ao ouvir isto disse, quero do meu coração recitemos 3 glórias ao Pai, pondo a intenção de dar toda a glória que a criatura deve à vossa divindade. Assim receberá pelo menos uma reparação. E ele, sim, recitemos. E recitamos-la juntos. Depois recitamos uma Ave Maria, pondo também a intenção de dar à Rainha Mãe toda a glória que lhe deve às criaturas. Ó, como era belo rezar com o bendito Jesus! Encontrava-me tão bem que continuei: meu amado, como gostaria de fazer a profissão de fé nas tuas mãos ao recitar juntamente contigo o credo. E ele, o credo, o recitarás sozinha, porque a ti corresponde, não a mim, né? É óbvio, né? Corresponde a nós, não a ele, né? E o dirás a nome de todas as criaturas para me dar mais glória e honra. Então eu pus as minhas mãos nas suas e recitei o credo. Depois disso, o bendito Jesus me disse: minha filha, parece que me sinto mais aliviado e afastada aquela nuvem negra da ingratidão humana, especialmente das devotas, com a reparação que foi feita, né? Ah, minha filha, a ação externa tem tanta força de penetrar no interior que forma um vestido material à alma. E quando o toque divino a toca, não o sentem vivo, porque tem a vestidura lamacenta revestindo a alma. Então a graça não toca, né? Tá aqui, já tá com a vestidura lamacenta, né? Então a graça não pode ser derramada, porque a alma não tá com disposição. A alma tá ali com paixões, apego, com pecados. Então a graça não toca, o toque divino não pode alcançar. Não por incapacidade de Deus, mas
né? Pela condição mesmo da alma que ela se encontra. Não o sentem vivo, porque tem a vestidura lamacenta revestindo a alma, e não sentindo a vivacidade da graça, a graça ou é rejeitada ou fica infrutífera, tá vendo? Então não recebe os bens e as graças, não recebe, porque a alma está revestida do mundo, está lamacento, né? A alma está cheia de coisas do mundo, apego, paixões, apego a criaturas, a si mesmo, pecados. Então, ela está revestida de lamacento, então a graça não alcança, né? Então, a graça é o quê? Rejeitada, infrutífera. Então, a pessoa comunga e ali Deus não pode derramar as graças lá, derramar seus bens naquela alma, naquele momento da comunhão, que era para se unir com Deus, né? Mas naquele momento ali com Deus, e Deus ia derramar a graça naquele momento de comunhão, de ação de graças. Não vai, passou e fica infrutífero pela própria ali indisposição da alma. Ó, como é difícil gozar os prazeres, vestir-se de luxo externamente e desprezá-los internamente. Acontece o contrário, isto é, amar no interior e gozar do que externamente nos rodeia. Minha filha, considera tu mesma qual não é a dor de meu coração nesses tempos, ver minha graça rejeitada por todo tipo de gente, enquanto todo o meu consolo é o socorrer as criaturas, e toda a vida das criaturas é a ajuda divina. Então Deus quer derramar todos os bens, todas as graças, os méritos, tudo que Ele conquistou. Ele quer dar, mas Ele não pode dar porque a própria criatura não quer, não está com disposição. Não está. Ela está toda enlameada. Então Ele não tem como dar. Que triste, né? Que Ele só quer abençoar, só quer dar bem. Os bens que a alma precisa ali, que necessita, Ele quer derramar os bens, né? E Deus é a ajuda divina, né? Assim, a vida das criaturas é a ajuda divina. A gente precisa de Deus, nós somos dependentes dele. Sem Ele, então a gente precisa das ajudas divinas. Sem essa ajuda a gente está perdido. E as criaturas rejeitam o meu socorro e a minha ajuda. Entra tu a tomar parte de minha dor e compadece as minhas amarguras. Eu vou ler só mais um, que esse aqui é, nossa, muito importante, que ontem eu estava fazendo a leitura do livro da Céu, e esse trecho aqui ficou gravado assim na minha cabeça, gravado assim. É do volume 12, trecho 31, 30 de dezembro de 1917. Dor de Jesus por quem lhe rouba os afetos e os corações das criaturas. Olha só esse trecho, gente, muito forte esse trecho. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver afligido e lamentava-se por tantos que lhe roubam os afetos e os corações das criaturas, pondo-se no seu lugar nas almas. E eu disse-lhe: meu amor, é tão feio este vício que tanto te aflige? E ele: minha filha, não só é feio, mas horrível. É subverter, pôr de cabeça para baixo a ordem do Criador e pô-los em cima, inverte. Quer dizer, a pessoa fica lá em cima, né? Se põe no lugar de Deus, entendeu? É como se ela se colocasse sendo cabeça do corpo, entendeu? A gente sabe que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo místico e Deus é a cabeça. Mas invertem isso e pôs-los em cima e a mim abaixo. Já imaginou, gente? Misericórdia. Põe Deus abaixo e a pessoa se senta no trono de Deus. Que coisa horrível, que bizarro, muito bizarro. Meu Deus do céu. E diz-me: também eu sou bom para ser Deus. Misericórdia. Olha só
Quando a pessoa faz isso, quando quer fazer sua própria vontade, faz suas próprias escolhas, quer que seja do seu jeito, quer o meu pagamento. Também eu sou bom para ser Deus. Eu também sei tomar minhas decisões, não preciso de você. É mais ou menos isso. O que você diria se alguém roubasse 1 milhão a outro e o deixasse pobre e infeliz? E eu, ou restituí o roubado, ou merece a condenação? E Jesus: no entanto, quando me roubam os afetos, os corações, e mais, que rouba-me 1 milhão, é mais, que rouba-me 1 milhão, porque estas são coisas materiais e baixas. As outras são espirituais e altas. E se o fogo do purgatório purificar essas almas, jamais poderá restituir e preencher o vazio de um único afeto que me foi tirado. Então imagina a pessoa, a alma vai lá, né? Passa pelo purgatório para ser purificada, né? Mas só que aquele vazio, aquele amor que Jesus não recebeu quando estava em vida, a pessoa estava em vida, não recebeu. Ficou aquele vazio. Não tem como restituir. Não tem como, assim, preencher o vazio de um único afeto que foi roubado de Deus. Isso é muito sério. Passa pela purificação, vai passar pelo purgatório, mas isso, mesmo a alma passando pelo purgatório, jamais vai poder ali restituir ou preencher o vazio de um único afeto que foi tirado de Deus. De uma alma que deixou de amar a Deus, para amar as criaturas, para amar as coisas, né? Para amar as coisas do mundo. Isso jamais vai se restituir. Olha só, gente, muito sério. Meu Deus do céu. Mas nem mesmo se dá conta. Olha o que Jesus está falando. Mas isso as almas não se dá conta. É justamente o que a gente está conversando aqui, refletindo. As almas não estão se dando conta disso. Nem reflete, não medita sobre isso. Não se dão conta que estão roubando os afetos das almas, que era para si, para Deus, estão sendo para si mesmo ou para o outro, para as criaturas, mas Deus não está sendo amado. E as almas não estão se dando conta. Por mais santo ato que seja, por mais bem que a gente veja ali aquele ato que aquela alma está fazendo, mas olha o que Jesus está falando. Ainda assim, aos olhos humanos parece ser tão santo, mas olha o que Jesus está falando. Rouba os afetos. Porque as pessoas muitas das vezes vão rezar um rosário, vão participar de uma missa por causa de padre tal, de pregador tal. Vai para um acampamento porque é pregador tal. Vou rezar o rosário de madrugada porque é fulano de tal. Não é por Deus, é por criatura. E as pessoas não estão se dando conta. É isso que Jesus está falando. Além disso, alguns parecem estar vendendo esses afetos, misericórdia, e só estão felizes quando encontram quem os compra, para fazer a aquisição dos afetos dos outros sem nenhum escrúpulo. Fazem escrúpulos, se roubam as criaturas. Então as criaturas, nossa, meu Deus, ficam indignados, né? Se for em direção humana, as criaturas se roubam os afetos, né? As criaturas, a pessoa fica indignada, mas se roubam o afeto de Deus, ninguém fala nada. Pianinho. Ninguém diz nada, ninguém se dá conta, né? Mas se me roubam a mim, nem sequer um só pensamento. Ah, minha filha, eu dei tudo às criaturas. Disse-lhes: toma o que quiseres para ti, a mim deixa só o teu coração. Olha só o que Jesus está falando. Toma o que quiseres para ti, a mim deixa só o teu coração. É só o que Ele quer. Nosso coração, o amor, a correspondência, o retorno. Só isso. O reconhecimento. Não obstante, me é negado. E não só isso, mas me rouba os afetos dos demais.
E isto não é só por parte dos leigos, não, mas por parte de pessoas consagradas, por almas piedosas, tá vendo? Almas piedosas, almas aparentemente santas e piedosas, alma santa, até essas. Ó, quantos males fazem por certas direções espirituais demasiado doces, massageando as direções espirituais, só para massagear o humano, para o humano se sentir em paz. Quantas direções espirituais a gente vê demasiado doce, mas corrigir, ser verdadeiro, falar a verdade transparente, não, isso é demais para as almas. Essas palavras são duras demais, podem espantar, podem assustar, escandalizar. Por certas condescendências não necessárias, por ouvir e ouvir, usando modos atrativos, é o que a gente mais vê, missas, acampamentos, fazerem de modos que atraem as almas para massagear o espiritual das almas, né? As almas se sentem bem, músicas que é sentimentalismo, que mexe só a parte sentimental, né? Que tem que sentir, tem que fazer chorar, as almas têm que chorar, tem que sentir alguma coisa, se não sentir nada, não aconteceu. Então, quantos e quantos vão, se não sentir nada, Deus não estava presente, nada aconteceu, não recebi a graça, não fui abençoado porque eu não senti nada, não chorei, não caí, né, ali, né, no repouso do Espírito, então nada aconteceu. Então, as coisas hoje estão se fazendo, é assim, é de sentimentalismo, é sentimento. Pregações, músicas, algumas missas são para mover o sentimento, para atrair as pessoas. É que nem um vídeo que eu vi de um padre que é DJ. Eu não sei de onde ele é, que agora eu não lembro. Mas um padre DJ que faz missa, mudou a missa, é toda assim, para adolescente, sabe? Que tem músicas, coisas mesmo de festas mesmo, de DJ, aquelas músicas para atrair. Então, vamos dizer assim, fez mudanças, né? O estilo, a forma das missas, das músicas, para atrair os jovens. Então, assim, quer dizer que as coisas, as missas, os modos de pregar, as músicas têm que ser mudadas para que os jovens se atraiam. Não é os jovens que têm, né, que mudar, mas a igreja que tem que mudar para que os jovens se atraiam, para que os jovens queiram ir para a igreja, trazer as coisas do mundo para atrair, os modos do mundo para atrair as pessoas. O que tem que atrair as pessoas é a verdade. Jesus, quando ele na vida pública dele, na sua vida aqui, ele não ficou fazendo modos e formas fora, né, do que tinha que ser feito para atrair as pessoas. Ele atraía pelo que ele era, pelo que ele é. Ele não ficava inventando nada não para atrair as almas. E as almas se atraem pela verdade, pela transparência. Isto, em lugar de fazer bem, é um labirinto que formam em torno das almas. É um labirinto. E as almas andam, é um labirinto sem fim que não vê saída. Em vez de ajudar, atrapalha, não vê saída, atrapalha. As almas ficam só andando pelo labirinto e não encontram saída. Não sabe como sair dali. É um labirinto, cria um labirinto em volta das almas. E quando sou obrigada a entrar nesses corações, quero fugir, vendo que os afetos não são meus. Tá vendo? O coração não é meu. Então o afeto tá naquele padre, tá naquele pregador, tá naquela religiosa, tá naquele religioso, né? Mas não tá para Deus.
Eu tô naquela missa, tô naquele rosário, chorando desesperadamente porque eu vi o fulano de tal. Nossa, eu fico assim horrorizada que eu vi de um vídeo de uma menina se assim nervosa, passando mal porque Frei Gilson tava na frente dela e ela beijou, tava lá Frei Gilson perto dela, a menina tava se tremendo toda de emoção. Então é isso que Jesus está falando, vendo que os afetos não são meu, afeto é para o sacerdote. O coração não é meu, o coração é para o Frei que tá ali na frente, né? Para Deus. Tô emocionada porque eu tô vendo o Frei. Isso é sério? Não é brincadeira. É Jesus mesmo que tá falando aqui. E tudo isso por causa de quem? Olha aí, ó, o próprio Jesus tá falando aqui, ó. A quem deveria reordenar as almas em mim? Isso é por causa de quem? Dos próprios que deviam conduzir as almas, não estão conduzindo. Então tá roubando os afetos. Que é para Deus, tá trazendo os afetos para si mesmo. Tá roubando os afetos. As pessoas estão tendo afetos para o Frei, tá tendo para os freis, para as freiras, para o padre, para o pregador, para os músicos X, enfim. Entendeu? A quem deveria reordenar as almas em mim? Antes ele tomou o meu lugar. E eu sinto tais náuseas que não posso me acomodar e estar nesses corações, mas sou obrigado a estar até que os acidentes se consumam. Que destruição de almas! Estas são as verdadeiras chagas da minha igreja. Eis porque tantos ministros arrancados das igrejas, e por quantas orações se me façam, eu não posso escutá-lo. Tá vendo? E ainda se pergunta, né? Por que isso está acontecendo? Como isso é justo? Né? Porque as lives, não estou conseguindo fazer as lives no Instagram, para parar para pensar, né? Mas não para, as almas não conseguem parar. Por mais piedosa e santa que seja, não reflete. A primeira coisa que faz é o demônio que está atacando. Porque olha só quantas almas estão aqui. Quantas? Fica só falando de hoje bati o recorde. Hoje é 500 mil. Hoje foi 300 mil. Olha só. Jesus está falando aqui. Aí depois não sabe por quê, né? Não sabe. Aí atribui ao demônio que está atacando. É perseguição. Né? Porque eu estou atraindo muitas almas. Pois é. Olha aqui. E por quantas orações se me façam, eu não posso escutá-las. E para eles não há graças. Antes eu respondo a eles, olha aqui, com um grito dolorido de meu coração: ladrões, vamos, saiam do meu santuário, porque não aguento mais. É muito doloroso ouvir Jesus falar isso, viu? É muito doloroso. Imagina Jesus. A forma como Jesus fala, imagina, ele não falou isso aqui docemente. Não falou. Ladrões, vamos, saiam do meu santuário, porque não aguento mais. Com repugnância. É isso mesmo, com repugnância. Com amargura, com dor. Essas falas de Jesus não é doce. E eu fiquei espantada e disse: aplaca-te, ó Jesus, olha para nós em ti como fruto do teu sangue, das tuas chagas, e mudarás os castigos em graças. E ele acrescentou: as coisas seguirão adiante, humilharei o homem até o pó. E vários incidentes imprevistos continuarão acontecendo para confundir principalmente o homem. Olha aí, olha os incidentes imprevistos, que a pessoa não para, nem se dá conta que é permissão divina, não se dá conta, porque eu não estou fazendo nada de errado, eu estou rezando aqui, a gente reza que passa o dia fazendo lives de terço, de manhã, tarde, noite, atraímos 50 pessoas, acompanham, não estou fazendo nada de errado, será? Né? Para que isso está acontecendo?
O demônio está atacando porque estamos tirando muitas almas dele. Olha o que Jesus está falando aqui. As coisas seguirão adiante, humilharei o homem até o pó. E vários incidentes imprevistos. Lives que não podem ser transmitidas pelas redes sociais. Olha só. Incidentes imprevistos continuarão acontecendo para confundir, principalmente o homem. E onde ele crê encontrar salvação, encontrará uma armadilha. E onde crerá encontrar uma vitória, não estou fazendo nada de errado. Olha só a vitória que eu estou tendo aqui. Olha quantas pessoas estão acompanhando. Encontrará uma derrota. Onde luz, trevas. Assim ele mesmo dirá: estou cego e não sei mais o que fazer. E a espada devastadora continuará a devastar até que tudo seja purificado. Então essas coisas acontecem, é purificação. É purificação, castigo. São cruzes para despertar o homem que está roubando Deus. Roubando os afetos de Deus. Isso é muito sério. Então é muito importante tudo isso ser refletido e meditado. Muito importante, muito importante. Isso é muito sério, porque Jesus, todas essas queixas de Jesus é pelos seus, os que estão dentro da igreja. É muito sério que temos que começar a tomar consciência do que está acontecendo. Refletir, meditar, né? É isso. Amém, Fiat.